O segundo passo na nossa trilha da expertise é dominar as indicações para o tratamento com alinhadores e você saber exatamente o desafio que você vai enfrentar naquele caso, naquele tratamento. E para mim, existem dois pontos importantes. O alinhamento de expectativas entre a Digital Aligner e o nosso credenciado e depois entre o nosso credenciado e o paciente final. Muito bem. Para isso, diferente de outras empresas, eu não vou prometer aqui ilusões. Eu não vou vender ilusões. Eu vou trazer o que a literatura científica fala sobre esse tópico. Essa é uma revisão sistemática publicada em 2018 que fala sobre os resultados ortodônticos de tratamentos com alinhadores e aparelhos fixos. Revisões sistemáticas são padrão ouro em evidências científicas. Quais as conclusões? 38,9% dos aparelhos fixos tiveram suas finalizações inaceitáveis pelos critérios do estudo, critérios extremamente rigorosos. 60% dos casos foram também inaceitáveis em termos de finalização com alinhadores. Ou seja, de cada 10 pacientes, 6 tiveram seus resultados inaceitáveis. De cada 10 pacientes, 4 tiveram seus resultados inaceitáveis. A conclusão do estudo foi que a experiência do ortodontista parece ser mais importante do que o tipo de aparelho escolhido para o caso. Portanto, quanto mais experiência você tem como ortodontista, maiores são as suas chances de terem resultados melhores com alinhadores. Bem, essa informação já nos diz que hoje eu posso tratar com tranquilidade pelo menos 40% dos meus casos, que vão finalizar tão bem quanto os aparelhos fixos, não é verdade? Lembrando que esse estudo teve um critério extremamente rigoroso, porque imagine, com aparelho fixo você ter 40% dos casos praticamente de modo inaceitável na finalização, justamente é um critério extremamente rigoroso. Então, vamos agora se preparar para entrar em campo para ganhar. Vamos entrar em campo para ganhar. Conhecer o nosso adversário, o nosso desafio, aquela má oclusão, os movimentos ortodônticos menos previsíveis e mais previsíveis, para que eu possa entrar em campo para ganhar essa partida, ganhar esse resultado e ter uma finalização aceitável ortodonticamente falando. Os alinhadores são muito bons, de acordo com essa revisão sistemática, para o alinhamento, para o nivelamento das cristas marginais, para os contatos interproximais. São melhores ainda para as inclinações vestibulolinguais, contatos oclusais, relação interoclusal e overjet, mas são muito ruins em angulação radicular. Gente, tudo que depender de movimento mesiodistal de raiz ou vestíbulo-lingual de raiz, gente, os alinhadores perdem para os fixos, tá? E aqui existem algumas maneiras que nós vamos driblar esse zagueiro aí, esse adversário, para tentar fazer o gol lá e conseguir as movimentações. Mas há sim limitações dos alinhadores nesse quesito, tá? Nosso time de especialistas ajuda você a alinhar essas expectativas, a conhecer qual o desafio da má oclusão que você vai tratar. Portanto, é assim que nós trabalhamos por conta do nosso propósito, transformar você, dentista tradicional, em um expert no universo com alinhadores. Portanto, saber indicar e conhecer os limites da técnica vai te dar muita tranquilidade para você começar esse jogo com segurança. Então, preparamos uma pirâmide que nos vai trazer os casos mais desafiadores no topo, olha, casos transdisciplinares, casos de classe 2 acima de 3 milímetros ou classe 3, mordida cruzada posterior dento alveolar porque é esqueletal, ela exige intervenções com aparatologia fixa, mordida aberta anterior dento alveolar, está aqui no meio da pirâmide. Aqui começa a ter casos moderados, classe 2 ou 3 de até 3 milímetros. Expansões dentoalveolares já estamos perto da base, são casos mais tranquilos, e casos muito simples de tratar, que são os casos de classe 1 com apinhamento e com diastema. O que é que eu diria para você? Se você ainda não tem expertise com alinhadores o suficiente, foque aqui, ó, nesses casos que estão na base da pirâmide. Isso aqui vai representar 40%, mais ou menos,
dos pacientes que procuram tratamento ortodôntico, classe 1 com apiamento ou com diastema. Depois, quando você tiver um pouco mais expert, você entra aqui, ó. Aí você já vai tratar quase que 60% dos casos no seu consultório. E não tenha pressa para chegar no topo dessa pirâmide, tá? Aqui no topo, precisamos de novas habilidades, novos desafios. Por exemplo, uma classe 2 maior do que 3 milímetros, você vai precisar de mini implantes e outras soluções. Se você já tem alguma expertise, sim, o Digital Aligner trata qualquer caso que pode ser tratado com alinhadores, você pode tratar com o seu Digital Aligner. Muito bem. Apenas para ilustrar aqui, o Kesslin, que foi um gênio da ortodontia, ele já dizia há mais de 100 anos atrás que deveria ser uma ambição e determinação de todo ortodontista tratar os seus pacientes de tal maneira que produzisse o melhor resultado possível com o mínimo de inconveniente para si próprio e para os seus pacientes. É aí que os alinhadores são realmente imbatíveis. Como conclusões, gostaria de destacar que, se você é um profissional com pouca experiência, foque naqueles 40% dos casos que podem ser tratados ali, que estão na base da pirâmide. Se você é um profissional com boa experiência, então você já pode aplicar a técnica para 80% ou mais dos casos do seu consultório. Muito importante, nós profissionais alinharmos as expectativas com o nosso cliente.